Bem-vindos ao vídeo com spoilers! Esta é a segunda parte. This is the second part. E você vai nos acompanhar logo depois da vinheta, se você tiver coragem, ou se você já tiver assistido ao filme, ou The se você Hobbit. não se importar. The Porque Desolation of Smaug. nós não vamos poupá-los de spoilers e nós vamos contar o final do filme e nós vamos estragar tudo se você ainda não estiver assistindo. Vamos lá, Gabriel, fala o que você achou que devia ter falado na outra parte, mas você esqueceu. O quê? Do dragão. Ah, o dragão! O Smaug! Gente, como ele tá incrível! Tá muito bonito. Ele tá muito bonito, muito bem feito, muito... Ai... Parabéns, deuses do CGI, dos efeitos especiais, porque ficou do caralho! E O não dragão só- é gigante, ele é gigante. É gigante. E não só o efeito, mas também a dublagem, caso você vai assistir em inglês. Benedict Cumberbatch é o nome do ator que faz Smaug. E, meu, ele é fantástico na voz do Smaug. Eu acho muito difícil você dublar, porque você precisa flexionar sua emoção na voz. E o cara é muito foda. E pra quem não conhece o Benedict Cumberbatch, ele fez o vilão de Star Trek Into Darkness. Ele faz o Khan. Ah! É o Khan. E ele também faz o Sherlock Muito curioso. do seriado Sherlock da BBC. Bem, tá certo que hoje em dia, né, nos efeitos especiais, eles pegam também as feições do ator que tá dublando pra colocar no personagem tridimensional. Mas, de fato, né, deve ser muito... É que assim, hoje em dia acho que os atores estão mais acostumados, Eu principalmente em imagino que sim. Hollywood, porque mesmo que eles não sejam personagens tridimensionais, em cenas que tem muitos efeitos, o cenário é completamente computadorizado, os caras às vezes estão vestindo uma roupinha verde sem vergonha, entendeu? E de repente nem todas as pessoas estão ali com ele. Atuar em Hollywood tá virando um grande jogo de RPG, daqueles Dungeons and Dragons, sabe? Você tem que usar a sua imaginação. É como se fosse uma grande partida de live action. Sim. É mó legal. Mas assim, o Smaug tá lindo. Agora, A Erebor, a montanha solitária, tá muito bem feita. sim, Aquelas todo aquele montanhas tesouro, de ouros e ouros e todas ouros. aquelas e moedas. ouros. E a Arkenstone. Muito foda. Bem, vamos aos spoilers. O filme não acaba sem fim. No meio de uma Não, cena... ele acaba sem fim. No meio de uma cena, entendeu? Se você lê o livro, você sabe que o dragão, o Smaug, eventualmente sai da montanha solitária e vai atacar a cidade no lago, Lake Town. E acaba aí. Acaba com o dragão lá no alto. levanta voo, ele fala, I am death. Daí aparece o Bilbo e fala a frase mais clichê do cinema. What have we done? E acaba. Tarará. Porra! E é isso. 15 minutos de cena dos anões fugindo do dragão, Sim. correndo lá, daí o dragão vira um dragão de ouro, maravilhoso, chiquetérrimo, e acaba aí. Eu me É o que lembrei- eu falei, o cinema ficou assim, ó. Eu me lembrei daquela cena do Game of Thrones, Sim, que eles Viserys. jogam ouro derretido na cabeça do Viserys. Mas com a diferença de que o dragão Sobrevive. simplesmente... Dá aquela girada no céu, rodopiando, É. maravilhoso, soltando ouro pra tudo quanto é lado, né? Dragão mais drag queen do mundo. As pessoas Inclusive que o moram- Smaug é uma diva, né? Super. Inclusive as pessoas que moram nos arredores da montanha já ficaram ricas, só com aquele ouro que ele derrubou. Com certeza. Só que daí elas vão morrer, né? Porque o dragão tá indo pra cima delas. E elas vão morrer porque o ouro derretido caiu na cabeça delas e o cérebro delas derreteu. Mas, meu, foi um final muito filho da puta. Foi muito sacanagem. Completamente. Entendeu? É o que eu falei, o cinema inteiro ficou frustrado E eu de ter acho acabado que nessa cena. pelo menos uns 70, 80% da plateia ficou aguardando acabar as letrinhas, como é que fala? Esqueci agora o nome. Créditos. Os créditos, pra ver se tinha cena pós-créditos e de fato não tinha. Eu até fiz uma brincadeira com o Gabriel depois, eu falei pra ele, né, que depois de todos os créditos ia ter uma cena adicional e eles iam começar falando: se você está assistindo isso no YouTube porque você não aguardou o final dos créditos, culpe a Marvel. Culpe a Marvel.
Mas é isso, gente. É um filme que ficou completamente sem final. Que tem um monte de ponta solta, porque o começo do filme, o Gandalf e o Thorin estão conversando sobre a importância da... Arkenstone. Você sempre esquece o nome? Eu vou te contratar pra falar Arkenstone, só pra falar isso. Falar Arkenstone. E quando chega no final do filme, quando tá lá nos... sei lá, quando tá nos 70% do filme, eles simplesmente se esquecem daquela pedra. A pedra saiu rolando e pronto. Você esquece da pedra, você não fala mais da pedra. A pedra não existe mais. Ou seja, você começa o filme falando de uma coisa e no final você não amarra essa ponta. Sabe, não tem nenhuma conversa sobre a pedra no final do filme. Você simplesmente esqueceu, você simplesmente foi contando uma série de acontecimentos e não amarrou nada no final. Sim. Isso não é uma narrativa, isso é simplesmente uma série de acontecimentos contadas ali pro bel prazer dos viciados. Exato. E dos diretores que são ruins, mas querem ganhar dinheiro. Uhum. Mas na verdade eu não acho que o diretor seja especialmente ruim, eu só acho que ele tinha que ter tido uma visão mais cineasta, assim, do filme, sabe? De pelo menos de amarrar um pouquinho a narrativa, porque é como eu falei, não precisava de um esforço tão grande, assim, pra ele amarrar a narrativa. Que nem no primeiro, que ele amarra a narrativa, mostrando o Hobbit temeroso no começo e ele corajoso no final. Nesse filme era só você amarrar mostrando no final a pedra, ou você mostrando um diálogo sobre a pedra, qualquer coisa sobre a pedra pra você amarrar o começo do filme e já teria sido suficiente. Mas não foi. Mas não foi. Não foi. E essa é a vida. Bem, mesmo aqui a gente não vai contar pra vocês o que acontece no final da Corrida dos Barris, porque senão vai simplesmente estragar a graça. E é uma coisa que não tem a menor importância pra narrativa, então eu acho que é completamente desnecessário e desagradável a gente comentar. Bem, mais sobre o filme, acho que as partes de ação são muito legais. Por exemplo, é que assim, as ações têm elfos. Sim. Os elfos são os MacGyvers da Terra-média. Os elfos pulando na cabeça dos anões, no meio do rio, eles de barril, assim, tipo, sabe, caminhando, sabe? Todo mundo sabe que o Legolas bizarro. é incrível. Sim. E é uma coisa curiosa, porque muita gente ficou com o pé atrás, falando que o Legolas não deveria aparecer. E não deveria mesmo. Não deveria, mas assim, não é ruim o fato de ele ter aparecido. Não, porque o filme é completamente... Exato. Não fica solto. fora ele aparecer, não fica fora a criação da Tauriel. Inclusive, o que eu tava falando, triângulo amoroso, né? Qual é a necessidade de você criar um triângulo amoroso, Legolas, Tauriel e Kili, que é aquele anão que é mais bonito. Um anão mais altinho, com cabelo negro, todo gracinha. Então, rola um triângulo amoroso ali que é super desnecessário. Super desnecessário. Mas releva-se. Nossa, e aquela flecha espetada na perna do anão, sabe o que eu lembrei? Saori Kido! Só faltou as velas, assim, falando quanto tempo a Tauriel tinha pra chegar até ele e salvá-lo. Nossa, cara, você desenterrou. Saori tipo... Sabe, podia... Saori Anthena. Podia mostrar ela no meio do caminho dela, tipo... Saori! E Shiryu, amigo! Tá, foi praticamente isso. E foi uma coisa completamente bizarra. Ela pega aquelas ervas, ela fica com aquele olhar meio noiado, assim, tipo... Vidrado. Oh, parece que ela vai fumar um baseado com aquele negócio. E aí ela fala... E o cara fala... O que foi, moça? Tipo, o que você tá olhando assim pra mim? Tipo, eu sou um anão. E ela... Eu vou curá-lo. Acho que se eu fosse ele, eu teria me perguntado... Moça... Ninguém sabe que eu sou gay, sabe? Para com isso. Então, lembra muito aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Qual? A cura. Adoro! Ai, Jesus! Adorei a data. É da onde? Marrocos? Ali na esquina do Egito? Sei de tudo. E no final ele continua viadão. Viadão, não pode falar assim. Que pode falar, a gente é viado, a gente pode falar que o cara é viadão. Adorei o cabelo, Jesus. Que mais é interessante falar? Pra quem lê o livro, vai reclamar demais das mudanças. O livro tem uma parte muito legal, que é a introdução do Bjorn, que é o homem shapeshifter de urso lá. Nossa, eu super imaginei a Bjork na hora que você falou. Ela vestida de cisne. Belíssima, no meio do filme. Não, Bjorn... E assim, no livro é super legal a parte que ele aparece, é super legal a introdução dele, é super sagaz a maneira que o Gandalf faz
pra que... Porque no filme mesmo ele fala, né? O Bjorn pode ajudar eles ou matar eles. E não fica claro no filme que qual foi a diferença que fez com que o Bjorn mudasse de ideia, mais ou menos. Mas... na verdade parece que o humano lá, o lado humano dele é completamente pacífico. Isso não existe no livro, entendeu? E tiraram isso. Diminuíram muito a participação do Bjorn no filme. Ficou meio sem sentido a frase do Gandalf mesmo. Então eu fiquei meio triste que tiraram. E em compensação, alongaram horrores a parte dos elfos. Sim. Que no livro os elfos não têm uma participação tão grande assim. E aquele rei dos elfos... Elven King, que é o pai do Legolas. Interrogando o orc completamente desnecessário. Ele repetiu informações que a gente já tinha. Fez toda uma cena pra falar uma coisa que já tinha sido falada. Que era a respeito da guerra que tava vindo, do que eles servem e tal. E falando em que eles servem... Lembra que eu falei que o Hobbit não tem mitologia do Senhor dos Anéis. No Mas filme, aqui tem. Tem. Eles falam o nome do grande inimigo. Calma, é pra você falar que tem aquela polêmica. Que polêmica? Do necromante. Ah, a polêmica do necromante. A Veves Valadares, essa linda, minha especialista consultora de Tolkien, me falou que existe um grande debate entre os fãs de Tolkien, porque o necromante aparece no livro do Hobbit, mas ele é mencionado muito de lado, porque o Gandalf realmente sai da turminha e vai resolver os problemas dele. E depois avisa que, enquanto ele fazia isso, ele foi enfrentar o necromante, que tá lá em Dol Guldur. Mas não tem relevância nenhuma pra história, isso. Só que no filme, sim, a gente vê o Gandalf chegando lá e enfrentando o necromante, descobrindo quem é o necromante. Por quê? Voltando um pouquinho. Os fãs se perguntam muito se o necromante era ou não Sauron. Exato. O grande inimigo do Senhor dos Anéis. E quando aparece o necromante pro Gandalf, primeiro ele aparece como um monte de sombras, igual ele já tinha aparecido pro orc chamado... Exato. Whatever. Zazua. Insira um nome de orc aqui. Azwaza. Etc. Ele muda de forma. Ele muda de forma para uma grande vagina dourada. Sim! O grande olho de Sauron. Que é o olho de Sauron. Mas Sauron. Não bastou que ele aparecesse nessa forma. Gandalf olha para aquilo e diz... Sauron! Na verdade, a construção da cena é muito bonita. Porque aparece a forma do Sauron com aquele capacete lindo, maravilhoso. Só que daí, de repente, o Sauron tipo, faz assim e vira a faixa do olho. E daí começa aquela cena meio psicodélica, né? E de repente temos lá a grande vagina dourada que tudo vê. E Gandalf foi engolido. Pela vagina. Bizarro. Weird. Não tem luz que ilumine aqui dentro. Gandalf tentou, gente. Ele tentou, mas aquela lâmpada na vareta dele não deu certo. Bruxo. Daqui a pouco a vareta dele, ó, virou pó. Cara, daí, de fato, Sauron, whatever, aparece no filme, em sua forma de olho, né? Então, acabou-se qualquer especulação dos fãs de Tolkien. O necromante é Sauron. Não é como se tivesse acabado a discussão em relação aos Peter livros, Jackson né? bateu o martelo. Mas acabou a discussão em relação aos filmes e vai caber aos fãs mais viciados aí decidir se o Peter Jackson continua sendo o queridinho deles, assim como foi na época do Senhor dos Anéis, ou se vai virar um páreo a partir de agora. Eu não me importo. Eu também não. Porque, sei lá, gente, mesmo porque eu sempre livros. achei que o necromante era o Sauron. Pra mim, desde o começo lá, que eles começaram a falar desse mal do necromante, eu já subentendi que fosse o Sauron. Né? Eu não fiquei esperando ele falar e tal. Isso porque eu não li o livro, não fiz nada. Gente, eu te juro, eu cheguei na metade do segundo filme do Senhor dos Anéis e eu dormi. Eu dormi porque eu não aguentava mais. E foi exatamente onde eu parei nos livros, que eu tava lendo quando eu era moleque. Chegou no meio do segundo livro, eu dormi e eu não tive coragem de retornar depois. Em compensação, eu li o Hobbit semana passada. E essa semana, em 2 dias, eu assisti os 3 filmes do Senhor dos Anéis de novo. Em versões estendidas. Sério, somando dá mais de 12 horas de filme. Eu imagino como o Jovem Nerd, aquela versão monóculo.
batendo palminhas. Lady Gaga. Mas foi legal, valeu muito a pena pra mim ter assistido os filmes de novo, porque eu tô muito fresco na memória aos acontecimentos de Senhor dos Anéis. Sim, sim. Ui, eu tô muito fresco. Tô fresco. O que mais tem pra falar do filme? Acho que era só isso mesmo. Pelo menos as coisas que a gente tinha pensado. Se vocês quiserem fazer mais comentários, inclusive com spoilers, fique à vontade nos comentários desse vídeo. Porque se você não tá afim de spoilers, você tá lendo os comentários, é porque você é muito bobinho, né? Pra não falar outra coisa. Mas de qualquer forma, galera, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você assistiu aos 2 vídeos, então, obrigado em dobro. Também visite o nosso canal, que tem muita coisa lá, notícias, matérias. E continue aí ligado, nos acompanhando, porque vai ter vídeo quase todo dia agora, né? Acabou aquela palhaçada de terça e quinta. Faz tempo que acabou essa palhaçada. A gente tá muito workaholic, gente. Tem matéria e notícia no site todo dia, desde o começo. Mas agora no vlog também a gente tá sem enxurrada de vídeos, que é justamente pra você que acompanha sempre ter mais conteúdo pra acompanhar. Então, valeu e até a próxima. Antes que o Gabriel quebre a lente desse vídeo. Eu lembrei de que a gente vai ver O quê? o jogo do Exterminador. A gente vai ver. A gente vai ver domingo, daí vai ter vídeo pra vocês antes também. Mas isso é spoiler. É spoiler. Até mais.